Aí vai crescer, eu vou ter a mulher que eu namoro e mais a mulher, talvez, que cresça. Bom, eu tava aqui sem nada pra fazer, e aí eu resolvi entrar no meu TikTok pra ver o que tava acontecendo hoje. Porque pra mim já é assim, eu não assisto TV fazem anos, não vejo nada na televisão, e aí o TikTok ele já virou quase que um jornal pra eu saber das novidades. E aí eu acabei me deparando com um vídeo de uma moça contando uma história muito bizarra. E não é pouca coisa não, tá? É muito bizarro. Vocês também viram o vídeo do cara que foi parado no meio da rua por aquelas pessoas, aqueles influenciadores que ficam fazendo perguntinhas pras pessoas. E aí o influenciador perguntou pra ele: você namoraria com mulher que tem filho? E aí ele falou: depende. Aí o cara falou: não, depende de quê? Aí ele falou: se for menino ou menina. Se for mulher, eu aceito, eu namoro. Nesse caso, tem muita gente que tem aquele pensamento que filha mulher ou filho homem dá mais trabalho, e aí acaba gerando aquela preferência por um dos dois, porque tem quem pense que homem é mais tranquilo que mulher, ou que mulher é mais tranquila que homem. E se fosse só por isso, tava tudo bem. Principalmente pelo fato que muita gente também tem o sonho de ter uma filha mulher, porque já tem um filho homem ou vice-versa. Daí o cara foi lá e perguntou pra ele: mas por que você tem essa preferência, né? Se você for namorar com uma mulher com filho, tem que ser filha menina. Aí ele foi, ainda teve a pachorra de olhar pro cara e falar assim: é assim, eu namoro com uma mulher que tem filha, quando essa filha dela crescer, eu vou ter 2 namoradas. Gente... Cara, mas que pensamento de merda é esse? Eu nem sabia que tinham pessoas por aí que tivessem coragem de sair falando isso por aí, porque querendo ou não, esse é um pensamento muito conturbado e bem problemático. Não é como se as pessoas fossem ouvir isso, fossem aceitar, levando como algo de boa ou uma coisa normal, porque não é e nunca vai ser normal. Eu fiquei sem palavras. E a raiva subiu tanto. Gente, eu xinguei tanto esse cara lá nos comentários que eu até tomei uma advertênciazinha do TikTok, que eu só falei o que não devia. Disso aí, pode ter certeza que eu entendo. Porque eu gostaria de falar um monte de coisa, eu gostaria de xingar um monte. Porque, cara, esse é um negócio extremamente bizarro e isso me irrita muito. Só que eu não posso fazer isso, porque senão o YouTube vai tirar o meu vídeo do ar, vai fazer um monte de coisa. Então é melhor eu ficar quietinha aqui no meu canto. Porém, por mais que a gente não veja casos como esses todos os dias, até porque são casos isolados onde a maioria não posta na internet, infelizmente tem muita gente que pensa dessa forma asquerosa, só que eles não falam pra ninguém, justamente pra não serem massacrados e nem acusados de crimes. Mas adivinha, aquele pensamento nojento, ele continua ali na cabeça dessas pessoas infinitamente. Mas, gente, isso é inaceitável. Como que esse cara tá solto por aí, perambulando? Esse cara devia estar preso. E outra, eu acho que esse cara que fez essa pergunta, ele não imaginava que ele ia responder isso. E como que ele teve coragem de ainda postar isso? Só que depois eu pensei, não, foi bom ele ter postado. Foi bom, porque aí pelo menos a cara desse marginal caiu pra todo mundo conhecer. Então todas as mulheres que encontrar com um cara desse na rua já desvia. E a polícia devia estar atrás dele, porque isso não é coisa que se fale, não. Ridículo. E o que eu fico mais indignada, assim, é que tem muita gente que ainda tenta minimizar situações assim, dizendo que era só uma brincadeira, que não era pra levar a sério. Mas agora me explica, como que você leva na brincadeira algo desse tipo? Esse é um assunto de extrema importância. Não é como se as pessoas fossem ver isso e ignorar a problemática dessa fala e seguir a vida delas normalmente. Quem pensa dessa forma problemática precisa de ajuda psiquiátrica, precisa se tratar, porque quanto mais pessoas tratarem isso como uma coisa comum, mais isso vai acontecer na nossa sociedade. E cara, eu fiquei sem acreditar quando eu vi que tinham pessoas comentando que o cara tava certo e pessoas perguntando aonde foi que ele errou, tipo... Cara, qual que é o problema de vocês? E é muito patético todo esse pessoal que faz comentários bizarros sobre casos pesados, porque, cara, isso não é brincadeira. E eu sei, tá, que a maioria fica comentando essas coisas pra parecer o diferentão ou o fodão, mas, cara, para com isso, só para. O negócio é feio, porque, sinceramente, você consegue arrumar alguma coisa muito melhor pra fazer do que ficar enchendo o saco na internet. E eu fiquei curiosa pra ver o vídeo original, pra ver se é tão problemático quanto parece. E o cara que postou o vídeo foi um TikToker chamado Vini Machado Oficial. O conteúdo que ele produz lá no perfil dele é fazendo perguntas pra pessoas aleatórias na rua. Então ele vai pra algum lugar, começa a parar as pessoas e faz alguma pergunta aleatória, seja envolvendo namoro, religião, absolutamente qualquer coisa. E aí, eu finalmente consegui encontrar aquele vídeo. Você é de homem ou de mulher? Mulher.
Você namoraria uma mulher que já tem filhos? Depende. Do quê? Se for mulher ou homem. Por quê? Até aí, ele ainda não tinha terminado de falar, e ele poderia ter se expressado errado, talvez, por mais que fosse algo muito difícil, né? Até que o cara pergunta o seguinte: Se for mulher, aí eu tenho 2 mulheres. Aí vai crescer, eu vou ter a mulher que eu namoro e mais a mulher, talvez, que cresça. Tá falando que seria 2 mulheres para namorar isso? É? Então se fosse homem não dava. Não dá não. Olha, ficou nítido na cara dele que ele não tava esperando uma resposta dessa. Até porque de tantas pessoas que ele já chamou pra gravar vídeo, eu duvido que ele já tenha passado por isso alguma vez. Até porque é uma coisa absurda de se dizer, né? Dá pra notar que o entrevistador ainda tentou contornar a situação pra ver se o cara realmente tava falando aquilo ou foi só um erro dele se comunicar. Mas não foi. O cara realmente disse que namoraria com a mulher e com a filha dela também. E, cara, eu não tenho palavras. O que mais me deixou em choque foi ele falando: Aí vai crescer, eu vou ter a mulher que eu namoro e mais a mulher, talvez, que cresça. Como assim, talvez ela cresça? O que ele quis dizer com isso? E eu achei incrível que o cara que tava entrevistando ainda conseguiu tentar fazer uma piadinha em cima disso, porque o clima, ele ficou tenso, ficou muito pesado. Então ele achou estranho, só que ele levou a situação pra frente pra conseguir postar esse vídeo na internet. E ainda bem que ele fez isso, né? Porque se ele tivesse ficado em choque com a resposta que o cara deu e tivesse parado de gravar porque achou o cara um maluco, as pessoas não iriam saber que esse cara é um completo bizarro. E o mais estranho disso tudo é que ele falou disso como se fosse uma coisa totalmente normal, que não tivesse problema, sabe? Ele não demonstra que ele percebeu a merda que ele disse ou o quão problemático foi a fala dele. O que me faz pensar que talvez esse cara já tenha vivenciado isso numa família que ele teve, ou sei lá. Então, na cabeça dele, isso deve ser uma coisa normal e ele deve achar que para outras pessoas também é normal. Por isso que ele fala sobre isso tão abertamente. E eu também vi o vídeo de uma outra menina falando sobre esse caso. A gente vê um vídeo de um homem perguntando para outro homem se ele namoraria uma mulher que já tem filhos. E a resposta do outro homem foi o seguinte: ai, depende se for mulher ou homem. Aí o cara que fez a pergunta pra ele pergunta: por que mulher? Aí o bonito diz assim: porque quando ela crescer, se ela crescer, eu vou ter 2 mulheres. Cara, que vídeo mais nojento. Sinceramente, por que esse tipo de pessoa existe? Por quê? Por que esse cara existe? Por que esse tipo de pessoa existe, velho? Olha, eu acho que essa é uma pergunta que muita gente se faz. Inclusive, eu também já pensei o mesmo. Mas, infelizmente, esse é o mundo em que a gente vive, né? Tem tanta coisa ruim acontecendo à nossa volta a todo momento que, sei lá, cara, se você pensar muito nisso, você simplesmente vai ter uma crise existencial. Se você viu esse vídeo e não achou esse vídeo doentio, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, você é mais doente ainda. Gente, se um cara já pensa isso, tipo assim, pra ele fazer alguma coisa com a criança ainda pequena, é questão de um fio, entendeu? Sinceramente, gostaria mesmo que o cara que fez essa entrevista com ele, que fez a pergunta pra esse homem, pegasse e denunciasse ele, gente, porque não é possível não, de verdade. Eu concordo totalmente com isso. E sabe por quê? As autoridades iam atrás desse cara, iriam ver o passado dele pra ver se ele já fez algo do tipo, levariam ele pra algum lugar pra conseguir se tratar, ou ele já ia preso de uma vez se ele tivesse feito alguma coisa. Porque, cara, não tem como confiar em alguém desse jeito, solto por aí andando nas ruas normalmente. Deixar alguém com essa mentalidade por aí solto é você literalmente pedir pra alguma coisa ruim acontecer. Bom, e aí a gente entra nos comentários, né? Sabe o que aparece nos comentários? Homens concordando com ele, falando assim: ai, tá errado. Ai, esse aí é dos meus. Ai, pelo amor de Deus. Homens, entendam uma coisa. Se vocês pensam dessa maneira, vocês têm uma cabeça de merda, tá? Vocês são uma merda. São doentes. Isso é doença, uma doença. Eu acabei achando engraçado que essa garota, ela abordou o assunto inteiro de uma forma passiva-agressiva, só que eu gostaria muito de ser super agressiva aqui falando sobre isso, porque esse é um assunto que me irrita muito, me irrita profundamente. Mas infelizmente eu não posso fazer isso, né? Eu só penso que todo mundo sabe que esse tipo de atitude é algo horrível de se dizer e de se fazer. Inclusive, é por isso que essas pessoas desse jeito, que pensam dessa forma, tentam
esconder ao máximo o pensamento delas. Porque essas pessoas, elas sabem que se elas revelarem pro mundo o que elas pensam, o problema que elas vão ter com isso vai ser gigantesco. Elas sabem que elas vão ser presas, que vão ser vistas com maus olhos e com total razão, né? Olha o nível que uma pessoa chega. A pessoa tinha que ser internada, presa, eu não sei o que iriam fazer, mas qualquer coisa que a pessoa fique longe da sociedade já tava ótimo. Não fui só eu que fiquei totalmente indignada com essa situação, porque várias outras pessoas também ficaram, tanto que eu fiquei bem feliz de ver o pessoal se juntando ali pra falar sobre a situação, porque todo mundo poderia ter ficado quieto, mas não ficou. Até porque tem tantas famílias por aí que sofrem com atitudes desse tipo, sabe? Então, é uma coisa que acaba com a vida de muita gente, então mesmo que seja algo óbvio, o óbvio precisa ser dito. Mas enfim, gente, é isso. Muito obrigada por me assistir até aqui e até o próximo vídeo.